Olá, minha gente, sejam bem-vindos de volta. Pastor Enéas com você e a gente está avançando para o nosso segundo tópico dessa jornada de relacionamento com Deus. Você que começou com a gente ontem, vamos avançar mais um passo e eu oro para que você, ao receber essa mensagem curta de 10, 15 minutos, você tenha tempo para meditar nela e como ela pode se tornar um elemento agregador para o seu crescimento e para a sua frutificação no reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tópico que eu acredito que todos nós gostaríamos de viver sempre que fosse necessário, que é possível recomeçar. Eu não sei exatamente em que ponto da sua jornada você está, mas uma coisa eu sei, se todos pudéssemos olhar para trás e ver que seria possível fazer alguns ajustes e retomarmos a caminhada do começo, eu sei que você abraçaria essa oportunidade. Para muitas coisas na vida, a gente não tem como recomeçar, não tem como reiniciar do zero. Nós precisamos retomar as nossas forças de onde estamos e como estamos e darmos passos rumo ao futuro. Mas graças a Deus que Jesus olha para nós e nos dá a chance de recomeços sempre que nós precisamos na caminhada com Ele. Então, veja só o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, este tudo se fez novo. E veja que coisa, nós estamos vivendo um tempo em que a nossa sociedade, a brasileira e a sociedade no geral, tem abraçado e vivido a cultura do cancelamento como nunca. Basta um deslize, basta ser visto ou ouvido falando algo questionável, nós corremos os sérios riscos de perdermos espaço. A gente perde espaço nas redes sociais, a gente perde espaço no ambiente de trabalho, a gente perde espaço na vizinhança, a gente perde espaço dentro da igreja por conta desse movimento cancelador das pessoas que erram. Eu certamente entendo que existem alguns erros que, socialmente falando, eles vão segregar, eles vão te separar, as pessoas vão te excluir, porque acreditam que você não pode ser regenerado, porque acreditam que você não tem mais espaço naquele ambiente. E eu entendo as nuances sociais de cada problema e que cada atitude traz. Mas, em modo geral, muitas vezes as pessoas têm a tendência de nos cancelar por mais um erro, por mais uma palavra fora de hora, por mais uma atitude que todo mundo ao nosso redor também tem, mas as pessoas se tornaram seletivas e elas começam a silenciar umas às outras. E nesse silêncio que se força sobre nós, nós não temos um retorno de um bom dia, uma boa tarde, boa noite. As nossas palavras verdadeiras já são ouvidas com questionamento, de dúvida. Será que ele se tornou alguém melhor? Será que ela não vai voltar a fazer o que fazia? Será que ela não vai falar da mesma forma comigo? E todos nós corremos o risco deste cancelamento. Mas a gente tem um Deus que é maravilhoso, que é bom e que nos permite, se estivermos em seu Filho Jesus, recomeçarmos. Virmos de um ambiente ou de um ponto em que a gente zera o jogo e recomeça com ele. Veja só, se ele pôde fazer isso, ao entregar seu filho para morrer por nós no Calvário, dando a chance de nova vida para todos aqueles que confessarem como Senhor de suas vidas, não há nada que ele vai ou que ele deseje mudar na sua vida a ponto de não te dar acesso a ele novamente. Então eu entendo que é importante nós fazermos uma distinção entre erros e pecados. Nem todo erro que eu cometo é pecado, porque pode ser que eu errei tentando acertar, pode ser que eu errei e não cometi mal a ninguém, simplesmente foi um erro de colocar uma coisa no lugar errado e simplesmente esquecer o bolo no forno. E isso é erro. Nem todo erro é pecado, mas todo pecado é um erro. Quando eu passo dos limites, quando eu falo que eu não devo, quando eu intencionalmente emito palavras que vão ferir alguém, quando eu, sem domínio próprio,
violento alguém com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com a minha força física, com a falta de controle dos meus ímpetos, sejam quais forem. Eu preciso estar posicionado para entender que há necessidade de um posicionamento meu em relação aos meus erros para que o Senhor me dê novas chances. Então, quando eu falo de relacionamento com Deus e esse tópico de recomeço num relacionamento com Deus, é porque Ele espera que a nossa atitude seja de, em primeiro lugar, reconhecimento. Nós não temos como recomeçar com Jesus, nem recomeçar em Jesus, sem antes passarmos pelo arrependimento. A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa mudança de rumo. Então, muitas vezes, nós queremos mudar de rumo, mas não queremos mudar de atitude. A gente quer viver o novo, mas a gente quer continuar com a mesma mentalidade, com o mesmo comportamento, com as mesmas palavras. E a gente utiliza, muitas vezes, uma desculpa. Não, eu sou assim, essa é a minha natureza, eu fui criado desse jeito, eu nunca fiz diferente, nunca falei diferente. Mas que tal se dar uma chance de recomeçar? Eu costumo falar sobre a questão dos rótulos. É muito comum as pessoas nos rotularem, seja lá do que for. Alguém pode nos rotular de atrasildo, não é? Tem alguém que pode nos rotular de fofoqueiro, tem alguém que pode nos rotular de desleixado, de fedido, de mentiroso. Seja lá o que for, nenhum rótulo pega se a gente não der vazão para ele. Ou seja, alguém vai falar que você vive atrasado porque de alguma maneira você chega atrasado, certo? Então você se torna o responsável pelo rótulo que colocaram em você. Às vezes, o que eles vão fazer? Você vai errar uma vez e alguém vai falar, lá vem o fulano de tal que atrasou. E alguém vai tentar pegar um rótulo que não cola em você porque foi como eu posso dizer, um acidente no percurso, não é o seu estilo de vida. Então, quando tentam colocar em nós um rótulo que não nos cabe, não pega. Mas quando nós damos vozes para esses rótulos, obedecendo aquilo que disseram a nosso respeito, porque de fato é a nossa tendência, nós vamos precisar recomeçar. E recomeçar é redefinir. Quando você tem um problema no seu GPS, quando você erra, ele manda ir para um lugar, você vai para outro, ele vai te dar uma resposta que é recalculando a rota. Então, quando eu digo que é possível recomeçar, parte do arrependimento, parte da mudança de mente e de atitude, e parte também da disposição para recalcular a rota. Então eu sei que de vez em quando a nossa natureza humana nos coloca em algumas enrascadas e a gente até não deseja o mal para ninguém, não faz parte da nossa natureza querer o mal das pessoas, mas muitas vezes pela falta de domínio próprio, a gente faz coisas, fala coisas que são feias, absurdas e que nos dão rótulos devidamente. Então, em alguns momentos, você vai precisar sair do ambiente para poder se purificar, porque naquele ambiente você está tão rotulado por sua própria responsabilidade que você não tem como recuperar. A sua conexão com Deus é recuperada, porque Ele te dá uma nova chance. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Mas as pessoas não têm a mesma misericórdia e as pessoas não vão esquecer aquilo que você fez e elas não vão esquecer aquilo que você fez repetidas vezes. E é por isso que recomeçar é importante. Às vezes é necessário se relocar, às vezes é necessário abrir mão de algumas coisas, entender o preço ou a consequência da perda de relacionamentos. Eu não sei, enquanto você me ouve, você pode fazer aí lembrar de algumas experiências que você já teve. Eu conheço as minhas experiências e sei as consequências das coisas que eu já perdi, das conexões, dos relacionamentos que eu já perdi, porque algum comportamento prévio me fez perder, me fez viver a consequência de atitudes erradas. Então, quem deseja recomeçar precisa, em primeiro lugar, reconhecer seus erros. Precisa começar daí. Olha, de fato, eu menti. De fato, eu me atrasei. Assuma. De fato, eu
me permitir não controlar meus impulsos, seja na hora da comida, seja na hora do que for, de falar sobre alguém, você não guardou a própria língua. Então, é importante entender que existe algum elemento em você que te faz viver sem limites, que te faz viver sem domínio próprio, autocontrole. Então, você vai precisar chegar nesse ponto de reconhecer. O reconhecer é saber que você errou e dizer com todas as palavras, eu errei. Desejo continuar errando? Não, não desejo. Então, para não errar mais, eu preciso mudar de rota. Eu preciso deixar de passar por aquela rua, eu preciso deixar de conversar com aquela pessoa, eu preciso deixar de colocar diante dos meus olhos aquilo que tem a tendência de me arrastar para a lama e para um estilo de vida repetitivo, de ciclos repetitivos e de colocação de rótulos em mim constantes. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer os meus erros. Erros e pecados. Aquilo que é uma atitude constante em mim. Porque o Senhor, de fato, me dá a chance de recomeçar. Mas para recomeçar, eu preciso entender que estava na rota errada. Número 2, eu preciso aceitar a nova chance. E aceitar a nova chance é entender que, se você quiser ficar ensaiando, repetindo na sua mente o quanto você errou, que você não merece uma nova chance, que você não é digno, você vai viver mais meses ou anos sem experimentar o novo. Mas você vai precisar aceitar a nova chance. Você vai precisar ser humilde e dizer para si mesmo, olha, eu preciso aceitar essa nova oportunidade que estão me dando. É como alguém quando está começando a aprender a cozinhar. Você fez o primeiro prato, deu errado e você cometeu seus erros, pôs muito sal, não pôs sal, colocou muito óleo, muita água ou sei lá o quê, e não saiu bom. E por conta disso, alguém vai te maltratar ou vai falar palavras que você vai se sentir chateado ou ofendido. Mas foi sua primeira vez. Você precisa se dar uma nova chance. Então eu tenho certeza que o Brasil está cheio de grandes chefes que erraram no primeiro prato, no segundo, quem sabe até no sétimo ou oitavo. Mas eles não desistiram, eles se deram a chance. Eles se permitiram mais uma chance. Se Deus te permite mais uma chance, por que você vai negar essa nova chance de você mesmo? Então tente mais uma vez. Você reconhece seus erros, você aceita a nova chance e agora o desafio, abraça novos hábitos. Você pode tanto abraçar novos hábitos como abraçar novos ambientes. Ou você pode aceitar as mudanças que serão necessárias para o novo. Talvez você esteja vivenciando as experiências de não ter autocontrole ou as consequências da falta do autocontrole no que diz respeito ao alcoolismo. Mas veja só, não é só o alcoolismo em si. Muitas vezes é o ambiente, são as companhias. E você, para viver o novo, vai precisar abrir mão daquilo que é gatilho para você viver mais do mesmo. Então, eu reconheço meus erros, eu aceito a nova chance, mas eu construo novos hábitos. Eu abro mão daquilo que antes era um elemento que me aprisionava, que me amarrava, num tipo de vida, num estilo de vida e numa atitude que causava mais dor do que vida abundante, mais perda do que conquista, mais desconstrução do que construção. Então, se Deus tem vida nova para você, e se Ele está dizendo para você através desse vídeo que é possível recomeçar, você vai precisar tomar essa atitude. A primeira atitude, reconhecer os seus erros, sejam quais forem, da área moral, da área espiritual. Talvez você não tome atitude rapidamente, talvez você seja um procrastinador. Reconheça o seu erro, mas não viva nele. Aceite a nova chance. E depois de ter a nova chance abraçada, você agora vai precisar construir novos hábitos. Construa novos hábitos, viva num novo ciclo de relacionamentos e abandone tudo o que possivelmente vai te colocar diante daquelas situações novamente. E Deus vai te dar a vitória, porque nada ao seu redor vai estar colaborando para você voltar ou reincidir ao estilo de vida anterior que te causou tanta dor, que te limitou tanto até nesse momento. Então,
É possível recomeçar se você tomar a atitude correta. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.